Bom, nós hoje estamos com um bate-papo especial. Major Vitor Hugo aqui conosco, foi deputado, foi líder na Câmara, foi líder do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Federal, foi candidato ao governo do Estado e nesse retorno a Jataí. Primeira coisa que eu quero saber, primeiro, né, qual é o objetivo desse retorno a Jataí? Bom, Fábio, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Sucesso no Campo, dizer da satisfação, da alegria de estar aqui com você, agradecer a audiência que está aqui agora nos assistindo, inclusive pela internet, estamos transmitindo aqui ao vivo. Então eu queria agradecer, faz muito tempo que eu não faço a transmissão, então muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Jataí para mim é a minha cidade, né? Eu faço aniversário no mesmo dia que a cidade, dia 31 de maio. Tive a oportunidade no ano passado de trazer o presidente Bolsonaro aqui no dia do aniversário da cidade. Você até fez uma entrevista com o presidente. Isso. Então, assim, voltar para Jataí é, para mim, uma honra. Para mim, ser acolhido aqui, ser bem recebido, para mim, é muito bacana. Agora, vamos ser bem realistas. Não é normal o político não ter a sua eleição e retornar ali, conversar com o eleitorado, ou seja, aquele que votou nele ou não. Mas eu penso justamente o contrário. Imagina, no meu caso, eu era um deputado federal que fui eleito numa primeira eleição da vida, eu nunca tinha me candidatado a nenhum cargo eletivo, e tive 31 mil votos. E exerci a liderança do governo, exerci a liderança do maior partido da Câmara, né? Convivi com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, com os ministros. E depois me candidatei a governo do estado de Goiás com a intenção de ajudar a eleição do nosso presidente. Era muito importante, na minha visão, na visão de milhões e milhões de brasileiros, de pelo menos 58 milhões, no mínimo, que ele tivesse sido reeleito para manter o Brasil naquela trilha. Então, o fato de eu ter sido não eleito ou não, para mim é indiferente agora. Eu saí de 31 mil votos para 516.579 votos. Só aqui em Jataí foram 17.254 eleitores que confiaram em mim. Eu não posso agora, porque eu não fui eleito, olhar para trás, ou melhor, olhar para frente e esquecer os milhares de pessoas, mais de 500 mil de pessoas no estado de Goiás, que a despeito de toda uma conjuntura que era adversa, nós lutamos contra duas máquinas poderosas, a máquina do Estado e a máquina da Prefeitura de Aparecida, e mesmo assim nós tivemos 500 mil de votos. Então eu estou vindo agora, retomando as viagens, para agradecer cada goiano e goiana que foram às urnas no dia 2 de outubro do ano passado e acreditaram que o nosso plano de governo era o melhor, acreditaram que a nossa visão para o Estado de Goiás era a melhor. Então, o resultado eleitoral para mim é indiferente. O que aconteceu, houve um crescimento muito grande, de 30 mil para 500 mil votos, são quase 20 vezes mais votos. Aqui em Jataí eu tinha tido acho que pouco mais de 400 votos, 401 votos em 2018, e agora fui para 17.254. Então, como que eu não posso voltar aqui, como eu poderia não voltar a Jataí e olhar no olho de cada um e agradecer. E eu tenho visto que a receptividade, até justamente por essa contradição, mas ele não ganhou. Normalmente o político ganha e não volta, né? Alguém que não ganhou, mas está voltando, está sendo muito bem recebido e eu estou muito feliz. Major, teve um ponto marcante, especialmente para Jataí, com o seu mandato, que é o Anel Viário. Uhum. Uma obra sonhada pelos jataienses, essa obra, só para contextualizar o pessoal, especialmente o pessoal que está aí por todo o Brasil, é uma obra que foi lançada em 2010, dentro ali já era governo Dilma, ainda Lula, não me lembro direito, para ser terminado em 2013. E nós estamos em 2023. Calculem, senhoras, essa obra não foi terminada. Mas ela foi retomada no governo Bolsonaro. E o senhor teve um papel fundamental nesta obra. Agora ela tem uma série de questões que ainda as pessoas questionam, mas ela não está pronta. E aí, qual é o posicionamento dela hoje? Fabé, a obra está 99,9% pronta. Na verdade, nós terminamos o ano passado, o presidente Bolsonaro terminou o seu mandato com a obra praticamente pronta. Só não houve a oportunidade dele vir aqui entregar. Na verdade, ele já tinha vindo aqui no dia 31 de maio do ano passado. A obra já estava muito avançada.
O ministro também esteve aqui, o ministro né? Esteve aqui algumas vezes, né? Teve pelo menos 2 vezes já está aí. E foi especificamente na obra nós trouxemos o Tarcísio e depois o Marcelo, né? Que foi quem sucedeu o Tarcísio. E viemos várias vezes aqui. Quando eu assumi o mandato de deputado federal e comecei a me aproximar da cidade de Jataí, eu nem sabia que fazia aniversário no mesmo dia que a cidade. Eu fui muito bem acolhido aqui principalmente pelo setor do agro, com um destaque para o Ricardo Calef, que é um grande amigo nosso, está aqui com a gente, inclusive, agora. E o Calef, na verdade, me impôs um desafio. Né? Me levou lá na beira lá do Rio Claro, embaixo do que era praticamente um elefante branco, dezenas de milhões de reais investidos. A obra já estava praticamente condenada, já torta, a fundação tinha sido mal feita, a empresa que tinha assumido a obra lá atrás, nos governos de esquerda, era uma empresa que deu problema em todo o Brasil por causa da corrupção. Então a intervenção que deveria ser feita em termos de engenharia era muito grande, era até, vamos dizer assim, o esforço político para atrair a atenção do governo federal para a obra em Jataí, para essa obra em particular, era muito grande, porque a intervenção de engenharia era imensa. O investimento tinha que ser muito grande. Só que era aquele custo-benefício. Imagina você abrir mão de mais de 40, 50, 60 milhões de reais que já havia sido investidos. E mais, a obra é crucial para Jataí, para a região. Você tirar um fluxo de mais de 3 mil caminhões de dentro da cidade, que passa na frente de escolas, na frente de condomínios, na frente de empresas, que polui a cidade, que acaba com o asfalto da cidade, coloca em risco, inclusive, por causa de acidentes e tal. Então, assim, era uma ferida aberta, né, a céu aberto na cidade, que precisava ser. E, para mim, era vamos dizer, não era só um desafio, era um risco político. Assumir, colocar a cara, né, a tapa para fazer uma obra como essa andar, era realmente algo que a maioria dos políticos vinha aqui, gravava um vídeo ali na frente e pronto. E eu nunca fui assim na minha vida. Aquilo que eu falava e que eu falo, eu vou atrás para cumprir. E foi o que nós fizemos juntos. Eu, de imediato, já liguei para o general Santos Filho, que era o diretor-geral do DENIT, para o ministro Tarcísio, um grande amigo meu, eu que apresentei ele para o presidente Bolsonaro, e também para o próprio presidente. Ainda antes, essa obra deve ser concluída, 100% entregue, provavelmente no mês que vem. Eu vou fazer uma série de publicações ao longo do tempo, mostrando o nosso envolvimento, o envolvimento do presidente, do ministro, do general, para deixar claro que todo esse esforço, inclusive de caráter político e depois administrativo, alguém fala assim, pô, mas demorou tanto para retomar? Meu amigo, tem que considerar que ficou parado durante 13 anos, 12 anos. E para a retomada, ela não é tão simples, não é só o presidente tomar a decisão política de, entre mais de 10 mil obras paradas, escolher essa para ser finalizada. Não é só ele apertar um botão ou chamar um auxiliar e falar, retoma, e no dia seguinte vai ter milhares de trabalhadores. Dentro do setor público é uma série de... Nós, no setor privado, temos critérios, no setor público ainda tem as legalidades. É muito mais burocrático. Então, teve que refazer a licitação algumas vezes, não só uma vez. Pois é, até essa questão de licitação, né? Porque parece que a empresa que ganhou, quando chegou, olhou, falou, essa bomba eu não pego. Teve um problema burocrático, que quem fez o edital desconsiderou um vão da ponte. Então o valor que tinha sido colocado não era suficiente. E a empresa que estava antes, era a empresa também que abandonou a obra, não fez os investimentos, não... Então, assim... Era uma situação extremamente complexa e muito pouco provável que qualquer governo quisesse investir. Talvez fosse melhor, como você falou aqui antes, olhar outras obras que estavam num estágio mais avançado, com menos problemas burocráticos, e fazê-lo terminar. Só que o impacto para a região aqui é determinante. Então, cabia à classe política representante da região, e eu queria me colocar nesse meio, né, com essa disponibilidade, e abracei. Talvez para mim politicamente fosse melhor abraçar outras obras em Goiás que tivesse também mais próximo de terminar. Mas essa tinha um apelo social, tinha o impacto da conclusão dessa obra para Jataí, para a região como um todo, é muito grande, para os produtores rurais. O agronegócio é a mola da nossa propulsora, da nossa economia. E a gente sabe do impacto que essa obra vai ter também para o agronegócio. Então, eu tomei a decisão lá atrás. Porque, senhores, esse anel viário, ele dá acesso a uma série de armazéns, porque, para quem está... Ele faz
trajeto, para quem está tirando os produtos da região de Caiapônia, da região da Estrada Velha, que vai poder chegar ali e vai para vários armazéns que a gente tem, já próximo a Mineiros, aqui da saída para Mineiros. Nós somos um município que tem 3 rodovias federais que cortam o nosso município. Então, esse anel viário tem essa importância. E como a obra desse modelo que o Major está aqui colocando, ela foi com uma fundação mal feita e entortou 12 centímetros. Agora, como é que você vai fazer uma ponte com 12 centímetros de base torta? Então, só com muita atuação política para poder fazer com que o governo federal quisesse terminar efetivamente. E foi o que foi feito. É lógico, tem todo um trâmite burocrático, mas nós conseguimos fazer. Inclusive, trouxemos o presidente Bolsonaro no aniversário da cidade para ele ver a obra. Ele visitou, né? Visitou a obra. Loco. Ele já tinha ido em algumas obras pelo Brasil, mas eram obras com uma dimensão muito maior. Essa obra, bom, era aniversário da cidade, nenhum presidente da República havia entrado na história em Jataí. O Collor veio aqui no passado, mas foi numa fazenda, pousou de helicóptero e depois partiu. O Juscelino teve, mas ele não era o presidente de exercício, estava na campanha. Era campanha. Agora o Bolsonaro não, ele veio aqui, ele percorreu a cidade inteira de moto. Nós percorremos a cidade inteira de moto. Inclusive passou aqui na nossa esquina. Passou aqui e depois nós fomos até a ponte para que ele visse, e a intenção nossa também é para que ele visse a importância para a região. E ele percebeu isso claramente, tanto que depois na volta, a pressão, entre aspas, o estímulo dele para os ministros para que terminasse a obra foi ainda muito maior. Então é essa obra, aliada ao aeroporto também, que foi outro desafio que me foi apresentado e que eu abracei, né, diversas ligações para a ANAC, diversas reuniões com o Tarcísio, diversas reuniões primeiro com o Vinícius, que era o prefeito, que fez o primeiro pedido para mim, depois com o Humberto, para que a gente pudesse, inclusive, garantir que o aeroporto ficasse em Jataí, porque havia uma pressão política para que fosse para outra cidade, para Rio Verde, por exemplo. E Rio Verde merece toda a atenção também, só que muito já tinha sido feito por Rio Verde. Agora era hora de fazer por Jataí. E nós fizemos isso, né? Então, muito eu tenho certeza, dos 17.254 votos que eu tive agora em Jataí, foi em função dessas 2 batalhas, das pontes sobre o Rio Claro e do aeroporto, e também dos quase 10 milhões de reais em emendas que nós mandamos para cá, né? Seja na área da educação, na área da saúde, na área da tecnologia, do parque tecnológico, e agora, fruto desse apoio que eu tive aqui, né, 17 mil votos, eu estou enviando quase 2 milhões de reais, que eu indiquei agora no final do ano passado, em custeio de saúde, 2 milhões de reais, na verdade 1.955.000, que vão ser empregados aqui para salvar vidas dos jataienses da região, mas também vai possibilitar que o prefeito economize em outras áreas, para que ele possa investir, por exemplo, no recapeamento do trecho que hoje é utilizado pelos caminhões que passam por dentro da cidade, que está praticamente destruído. Então, eu faço o pedido para que o Humberto faça isso, utilize esse recurso. Também, talvez não seja suficiente para todo o trajeto, mas vai contribuir para isso. E para outras obras, né, para ajudar na educação. Então, eu estou anunciando aqui, já em primeira mão, que indiquei quase 2 milhões de reais de emendas para Jataí, né, das minhas últimas emendas. Ao todo foram 370 milhões de reais em emendas que eu consegui para Goiás ao longo desse tempo, espalhados por quase 200 cidades. 160 milhões já estão pagos, e desses 160 milhões, eu consegui, fisicamente, ir entregar só 7 milhões. Então veja que eu tenho feito, atraído benfeitorias e melhorias para Goiás, não com o intuito político de me beneficiar politicamente. Eu quero que o recurso floresça na ponta da linha. Se eu puder, claro, estar presente, melhor. Mas se eu não puder estar presente, que faça a entrega. Eu tive a Creúna, antes de ontem, entregando um maquinário, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, desculpa, que vai ser utilizado para cavar poços de criação de tanques de criação de peixe, para fomentar a agricultura familiar, para atingir as pessoas mais carentes, inclusive. Então, eu terminei o meu mandato no ano passado com um desafio que foi a candidatura ao governo do estado de Goiás, mas de alma
limpa, de alma tranquila, por ter feito o maior esforço que eu podia para reeleger o presidente Bolsonaro, que era eu também o meu grande apoiador. Eu não seria deputado federal se ele não tivesse me apoiado em 2018. E não faria sentido que eu fosse deputado federal de novo sem que tivesse contribuído decisivamente para a reeleição dele, que não aconteceu, mas a minha parte eu tenho certeza que eu fiz. Bom, Major, eu quero agradecer a sua participação. E o Sucesso no Campo está sempre de portas abertas, sempre que estiver aí visitando Jataí, lembra de passar por aqui. Claro, eu que agradeço, um grande abraço, Fabélia, você, ao seu querido esposo, que é o Lima, que é além de ser um grande profissional como você é também uma dupla, assim, um casal de grandes amigos, e grandes amigos do agronegócio, que eu quero ressaltar que o agro pode ter em mim como um soldado para a defesa do agro aqui em Goiás e no Brasil. O que eu puder fazer para reduzir impostos, para reduzir tributos, para fomentar... Falar em reduzir impostos, vamos dar essa cutucada aí. Como que você vê essa taxação no agro em Goiás? Isso foi um absurdo, foi uma... Assim, eu encarei como sendo uma traição. Alguém que veio do agro, alguém que se utilizou do agro como sua base por mais de 20 anos, que prometeu durante a campanha que não faria isso, tem vídeos gravados, e na sequência, antes mesmo de tomar posse novamente, anunciar que faria, e mesmo com todos os apelos que foram feitos, com todas as conversas que foram feitas, e ele chegar e forçar com que os deputados estaduais aprovassem essa taxa que vai onerar muito, né? Não adianta dizer, não, mas é menos de 2%, mas é do faturamento como um todo. Quando você vê o impacto sobre o lucro líquido, às vezes chega a mais de 10%, 15%. Né? Aqui na região, o impacto vai ser gigantesco. E quem garante que o que vai ser arrecadado aqui vai ser aplicado aqui para o bem da população aqui, do próprio agronegócio, da infraestrutura aqui? Então, eu na época, mesmo já terminando o mandato, liguei para os deputados estaduais, liguei inclusive para o presidente da Assembleia Legislativa, liguei para o presidente do Sindicato Rural, esperei também que vários políticos que já estavam eleitos se manifestassem, e muitos não se manifestaram, ficaram silentes num momento que era importantíssimo que tivesse uma barreira, né, vamos dizer assim, uma resistência para que fosse aprovado, mas infelizmente foi. E eu acho que isso é uma lição para todos nós, né, para que a gente fique muito atento, porque o resultado da eleição pode determinar, inclusive, os impactos financeiros. E eu tenho certeza que isso vai ser um problema não só para os produtores rurais, mas para toda a cadeia produtiva goiana, porque o impacto do aumento do preço dos produtos agrícolas vai repercutir em toda a cadeia. Então, eu sou radicalmente contra. O que eu puder fazer para reduzir impostos para todo o setor econômico, mas principalmente para o agro, em toda a minha atuação política vai ser nesse sentido. O argumento que havia era que tinha perdido caixa com a redução dos impostos lá nos combustíveis. Agora voltaram. Será que vai cortar imposto em algum lugar? Eu te pergunto. Você pode analisar e ficar pensando por aí. Nós ficamos por aqui. Um abraço para você.